Olá, meus amores! Estamos de volta aqui desse nosso pequeno intervalinho, né? Para continuar conversando sobre galáxias. A gente tá até sabendo já de um monte de coisa sobre elas aqui, não é verdade? A gente já entendeu que elas são uma parte do universo que também surgiram lá no Big Bang. A gente entendeu que elas são enormes e tem dentro delas vários sistemas planetários. A gente entendeu que elas se classificam a partir do seu formato. São três os que a gente estudou: elíptico, espiralado, ainda bem que o Ismael fez o sinal que eu me lembrei. Elíptico, espiralado e irregular. Aqui é uma mão lavando a outra, meu amor. Então, olha só. Esses três formatos definem os tipos de galáxias, certo? Então, a gente conheceu, por exemplo, a galáxia de Andrômeda, que tem um formato elíptico. Ela, inclusive, é nossa vizinha aqui na Via Láctea, né? Nossa comadrecita aqui, vizinha, nossa próxima. A gente conheceu também a própria Via Láctea, que é a nossa galáxia. Essa galáxia é a que tem o formato espiralado. E com esse formato espiralado, a gente tem aí toda uma dimensão, uma quantidade de sistemas planetários dentro do nosso sistema solar. É um deles. Não se conhece tudo, mas a Via Láctea é a mais conhecida dentre as galáxias. Por quê? Eu já expliquei. Porque ela é o nosso endereço no espaço, parte do nosso endereço no espaço, tá certo? Então, a gente tem a Via Láctea com esse formato espiralado e a gente viu também a de Magalhães, né? Então, a gente viu as nuvens de Magalhães, que são galáxias satélites da nossa Via Láctea. Então, a gente vai continuar a nossa aula mostrando, né, as nuvens de Magalhães. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. As nuvens de Magalhães são estruturas que são formadas por galáxias, não é uma só, são várias, que têm tamanhos diferentes. Uma menor, que é chamada de pequena nuvem de Magalhães, e uma maior, que é conhecida como grande nuvem de Magalhães, né? Essas duas estruturas, como a gente já havia falado, são consideradas galáxias satélites da Via Láctea. Então, a gente viu que é possível que elas tenham uma proximidade da nossa Via Láctea e que elas podem orbitar, né, a nossa Via Láctea. Ela está nos circundando. Vamos adiante, porque aqui a gente observa, né, Magalhães. Então, a gente vê várias e várias constelações, parte dessas nuvens, né, dessas nuvens de Magalhães, tanto as pequenas nuvens quanto a grande nuvem de Magalhães, né, mostrando que também há a possibilidade da gente observar, tá, essas galáxias no nosso céu noturno, principalmente, né? No diurno fica um pouco mais difícil porque a luz do sol é tão intensa que acaba ofuscando a luz das outras estrelas mais distantes, né? Então a gente não consegue observar muito bem. Tá bom, gente? Então, temos aí essa imagem. Essa imagem, ela vem, inclusive, de um simulador que a gente vai ver no final da aula. A gente vai tentar mostrar para vocês. Se não, eu deixo o link e a gente instala depois. Temos aqui uma outra galáxia, né? A gente já viu três, essa é a quarta, a galáxia do Triângulo. Então, ela é considerada a terceira galáxia em importância dentre as que a gente já listou. Ela é menor quando comparada a Andrômeda e a Via Láctea, né? E ela possui uma estrutura formada por um número pequeno de corpos celestes, né? A galáxia do Triângulo é do tipo espiral, assim como a nossa galáxia aqui na Via Láctea, né? Ou seja, formada por grandes círculos. Então, a gente vai observar agora, eu acho que é aqui que a gente tem um link, né? Isso, já é no próximo slide, viu, Alcimar? Eu vou só dar um zoom aqui nessa visualização, nessa imagem que bonita, sobre a nossa galáxia do Triângulo.
E aí a gente já vai colocar, já pode colocar, por favor, Simar, o link para a gente que vem do próximo slide. Então, eu convido vocês para que a gente navegue, né? Vamos navegar, vamos ver aqui o que diz o Hubble. Olha só. A gente vê que o Hubble registra foto incrível da gigantesca galáxia do Triângulo. E olha que a gente está dizendo que essa galáxia, né? Ela é uma das menores. Então, olha aqui, Hubble registra foto incrível dessa gigantesca galáxia. Imagem mostra quase 15 milhões de estrelas individuais do sistema espacial. Olha aí, se a gente considera o Sol, né, a nossa estrela principal aqui do nosso sistema, imagine que tem mais 15 milhões de estrelas só na galáxia dos triângulos, que ela nem é tão grande assim, né? E ainda assim tem essa quantidade absurda. Então, olha só essa imagem que eu havia colocado ali, né? Então, essa foto do Hubble mostrando em detalhes a galáxia do Triângulo, né? Essa foto é da NASA. E aí, a gente vai mostrar aqui. O telescópio espacial Hubble capturou a imagem mais detalhada da galáxia do Triângulo, vizinha da Via Láctea, localizada a 3 milhões de anos-luz. A foto panorâmica fornece uma visão minuciosa dos 40 bilhões de estrelas que compõem um dos objetos mais distantes visíveis a olho nu. O novo registro da galáxia do Triângulo, também conhecida como Messier 33 ou NGC 598, tem 665 milhões de pixels e mostra a região central da galáxia e seus braços espirais internos. Para unir esse mosaico, a câmera avançada para pesquisas do Hubble criou 54 imagens separadas. Minha gente, se você imaginar o que é uma câmera com 665 milhões de pixels, deixa eu olhar bem aqui quantos pixels tem na câmera do meu celular e eu ainda acho ela boa. Eu acho ela boa. Deixa eu ver quantos pixels. Ó, a bichinha. 48 megapixels. Olha, eu acho ela boa. Tu imagina o que é uma câmera, meu amor, com 665 milhões de pixels. Então, a resolução dessas imagens é uma coisa assim absurda, que se fosse para tirar foto de uma pessoa, ela mostrava até a célula, até os pecados, os últimos 5 pecados da pessoa ela mostrava na foto. De tão forte, de tão potente, né? De tão nítido que sai essa imagem, tá bom? Então, 665 milhões de pixels é a tecnologia da câmera avançada para pesquisas do Hubble. Lembra que eu falei que era o nome de um cientista e também é o nome desse satélite, né? Então, ele criou 54 imagens separadas, né? Então, é possível ver 10 a 15 milhões de estrelas individuais. De 10 a 15 milhões de estrelas individuais. A galáxia do Triângulo contém uma enorme quantidade de gás e poeira, dando origem à rápida formação de estrelas, a uma taxa de aproximadamente uma massa solar a cada 2 anos. Então, se a gente for imaginar que a gente consegue ver aqui, ó, deixa eu só clicar para a gente continuar lendo nossa matéria aqui hoje. Ops! Aproximar, socorro. Dá só um cliquinho aí para a gente conseguir ler mais. Foi não? Ih, deu ruim aqui. A gente pode voltar? Tentar de novo? Deixa eu Asimar corrigindo aí que a gente já termina
de ver. Então, vejam que, olha, quando eu digo que a gente tem pouca tecnologia para estudar tudo, essa mesma pouca, né, que não é pouca, já leva a gente à compreensão, né, a conformação, a configuração de... Obrigada, Elcimar. Se conseguir fechar bem aqui rapidinho, só para... Pronto, só para abrir mais espaço, né? Então, olha só, a gente vai ver mais algumas imagens mostrando esse formato espiralado, tá? Então, essa mudança, deixa eu ver aqui as imagens que eu quero mostrar para vocês. Então, a gente parou aqui. É possível ver de 10 a 15 milhões de estrelas individuais. Essa galáxia do Triângulo contém uma enorme quantidade de gás e poeira que também origina muito rápido, né, algumas novas estrelas, tá? Então, a cada 2 anos rola uma massa solar. Olha aqui essas imagens. Tudo isso aí que brilha nessa galáxia são estrelas, né? Deve ser uma das 54 imagens registradas pelo Hubble, né? Esse satélite incrível e maravilhoso que trouxe aí com essa super câmera dele as imagens das estrelas, né? Então aqui a NG 595, a nebulosa da galáxia do Triângulo. Essa nebulosa está aqui, ó. Essas nuvens de poeira e gás que aparecem também dentro dessas nossas galáxias, tá bom, gente? Vamos seguindo aqui para a gente conhecer mais sobre a galáxia do Triângulo. Sob excelentes condições de céu escuro, essa galáxia pode ser vista a olho nu como um objeto fraco e embaçado na constelação de Triângulo. Ah, professora, como é que pode uma galáxia estar dentro de uma constelação? Não é bem assim que ela está dentro da constelação. Mas é que pela distância a gente consegue visualizar a constelação de Triângulo e ela vai estar mais distante. Então, a gente vê ela nessa constelação. Então, ela é a terceira maior galáxia do grupo local, a região composta por 54 galáxias, né? E a galáxia do Triângulo é também a menor galáxia espiral, como a nossa, desse grupo. Então, esse grupo local, que a gente está falando aí na reportagem da Galileu, é um grupo de galáxias composto por 54 delas. Então, ela é a terceira maior do grupo, tá bom? E ela é a menor em espiral, medindo cerca de 60 mil anos-luz. Andrômeda mede 200 mil anos-luz e a Via Láctea mede 100 mil anos-luz de diâmetro. A abundância de nuvens de gás na galáxia do Triângulo atraiu os astrônomos para conduzir a pesquisa. Quando as estrelas nascem, elas usam o material das nuvens de gás e poeira, deixando menos combustível para novas estrelas surgirem. Estão vendo que o consumo dessa energia ele vai acontecer, mas ela não vai estar disponível ali eternamente, não. Vai ter um momento que não vai haver esse combustível para a formação de novas nuvens. Então, vejam a dinâmica dessas galáxias que a gente está apresentando aqui desde o começo da aula. Então, surgem novas estrelas. Ok, vou precisar de gás, de poeira. E esse gás que foi usado por essa estrela já vai diminuir a quantidade para que fique disponível para as próximas, até o momento que não vai mais existir a possibilidade do surgimento, né, dessas novas estrelas. Então, a nova imagem do Hubble mostra 2 das 4 mais brilhantes dessas regiões na galáxia, né? A NGC, a nebulosa 595 e a 604. Essa última é a segunda região mais luminosa de hidrogênio ionizado dentro do grupo local, aquelas 54 galáxias que a gente falou, né? E também está entre as maiores regiões de formação de estrelas conhecidas no grupo. Olha que coisa mais linda isso aqui, gente. A imagem, né, da NGC, qual o número? 604, é isso mesmo. Então, a gente tem aqui, mostrando para vocês essa imagem. Que coisa mais linda. Isso aqui é uma nuvem de gás gigante da galáxia do Triângulo. É nessa nuvem de gás que acontece a formação de novas estrelas.
tá? É esse gás composto existente nessa nuvem que vai ser utilizado para a formação de novas estrelas, ok? Então, essa foto também é da NASA. Então, tem ainda a participação de Durbin, Delcanton e Williams, da Universidade de Washington, certo? Então, aqui fica a dica, né, para vocês conhecerem o conteúdo da revista Galileu. É super interessante que a gente traga, né, mais algumas informações. A gente vai já ver, né, mais coisas. A gente vai já passear mais. A gente vai já passear mais, né, nas nossas aulas. Pode colocar, por favor, o slide. Aqui. Pronto, gente. Voltamos, né, com a nossa aula pelos nossos slides, tá bom? Então, presta atenção. Essa galáxia que a gente conheceu bem mais agora, né? A gente viu que ela é a terceira maior do grupo de 54 galáxias, nesse grupo local que a gente conheceu. E a gente viu também que ela, das galáxias que são em espiral, ela é a menor. Interessante essas informações, tá? Mostrando a possibilidade do surgimento, né, de novas estrelas a partir das nuvens de gás e de poeira e mostrando a tecnologia, tá, que existe para o estudo dessas estruturas do nosso sistema, do nosso universo, tá certo? Então, a gente já fez aqui essa visita e aqui eu gostaria que vocês fizessem algumas anotações para a gente poder prosseguir com essa aula e compreender melhor o que a gente viu, né, nesse nosso site, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui algumas anotações, já já eu leio para a gente poder responder. Anote suas impressões acerca do que conhecemos na matéria, nessa matéria que eu apresentei para vocês nesse link, tá? Ok? Então, você coloca aqui o que mais chamou a sua atenção. O que mais chamou a sua atenção? Então, ó, vamos com 3 minutinhos para vocês anotarem e já descreverem. A gente já volta. 3 minutinhos na tela, valendo!
Então a gente faz aí só para a gente se ligar também, pessoal, e pegar esse ritmo, né? De sempre anotar essas nossas impressões. Poxa, eu li uma matéria, achei curioso isso. Eu, por exemplo, se fosse responder, né, a essa provocação que eu fiz para vocês, eu colocaria que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a potência, a capacidade da imagem da câmera utilizada pela NASA. Caraca, milhões de pixels! Ai, deve ser maravilhoso, né? Então, e como são? Por isso que deu para ver tanta coisa nessas imagens aí mostradas pelo Hubble, que é essa sonda, esse satélite que vive aí passeando pelo espaço e fotografando tudo para a gente ver. É massa demais! Então vamos seguindo para conhecer mais ainda um pouco, né, dessas nossas galáxias. Então olha só, presta atenção que eu falei umas informações aqui para vocês e disse uma coisa. Olha, essa galáxia ela está a tantos anos-luz, ela está a tantos não sei o que, não sei o que. Então responde para mim, o ano-luz, ele é uma medida de quê? Para essa aqui eu vou dar só 2 minutinhos para a gente responder nosso primeiro quiz. Valendo 2 minutinhos na tela. Muito bem, então quando eu falei, olha só, chega meu pai, existe, né, essa unidade de medida que a gente comunicou para vocês, que inclusive a galáxia dos triângulos, ela está a quantos anos-luz? É de massa? É de peso? É de distância ou é de tempo? Sorana, é tempo, né? Não. É, mas não é só o ano. O ano-luz, né, é uma medida de distância. É porque realmente são tão gigantescas as distâncias entre pontos, entre corpos celestes, que a gente não utiliza os quilômetros, né? Que a gente utiliza muito aqui na Terra, quilômetros. Então a gente vê que o ano-luz é muito, muito mais do que isso, tá certo? Então o ano-luz é uma medida de distância, tá bom? Porque para fazer essa medida, a gente considera, inclusive, a velocidade da luz. Quantos anos daria para chegar a luz de um ponto a outro? Por isso que é anos-luz, tá certo? Então vamos lá adiante para a gente compreender. É uma unidade, né, astronômica, o ano-luz é uma unidade astronômica
É uma unidade astronômica que dá para a gente perceber as distâncias, né? As distâncias, inclusive, entre o Sol e a Terra, entre os próprios planetas da Terra, e a gente consegue observar, né, essas situações com unidades de medidas absurdamente enormes, né, para considerar distância, tá bom? Então, olha só, a unidade astronômica, olha só qual é a distância da Lua para a Terra. Então, 0,0 ano-luz, ou seja, 1 segundo-luz. 23,5 voltas ao redor da Terra em 1 segundo, né? Em 1 segundo-luz. Então, do Sol para a Terra, como a gente está mais próximo dentro de um mesmo sistema, nós temos aqui apenas 8,25 minutos-luz. Não chega a ser o ano, né? Mas os minutos-luz. Ok, gente? Então, o ano-luz, ele traz uma unidade de medida de distância. Tá certo? Para frente. Vamos para mais um quiz. Olha só, imagine que uma estrela está a 10 anos-luz de nós. Quanto tempo a luz da estrela leva para chegar até nós? Observa, aprecie a questão e eu vou dar 2 minutinhos para que vocês respondam. Bota 3 minutinhos para a gente responder essa, que envolve uma observaçãozinha um pouco maior. Valendo!
Então, meus amores, vamos aqui pensar o que é. Vamos estruturar melhor essa nossa compreensão de ano-luz, tá certo? Vem comigo aqui, olha só. O ano-luz, ela é uma unidade de medida, né, que indica quanto tempo, né, indica a distância que a luz percorre em um ano, né? Então, a distância percorrida pela luz no período de um ano, tá? Existem algumas equivalências que eu vou mostrar aqui para vocês. O que é equivalência? Quanto é que, por exemplo, quantos quilômetros são um ano-luz? Então, equivale, eu vou botar aqui, fóton. Um fóton que são as partículas luminosas, né? Quanto tempo, qual a distância que ela percorre durante um ano. Então, é uma unidade de comprimento usada para explicar, né? Expressar distâncias astronômicas. E a equivalência, ela equivale a 9,46 trilhões de quilômetros. Tá certo? Então, para a gente não escrever uma distância tão grande, né? A gente vê essa distância que a luz viaja no vácuo. Deixa eu só deixar aqui mais bonitinho. Eu apaguei, foi tudo. Não tem nada não. A distância percorrida, né? Pela luz durante um ano. Eu vou fazer aqui de roxinho, tá? Essa distância. Aqui seria a distância. E aqui eu vou fazer o fóton, que é a partícula luminosa. Ok? Esse fóton, a distância que ele percorre, significa um ano. Durante um ano é o que significa o ano-luz. Tá certo, gente? Então, se eu tenho uma estrela que está a 10 anos-luz de nós, quanto tempo a luz da estrela leva para chegar até nós? Presta atenção. Olha só, vocês sabiam que a luz tem a maior velocidade conhecida? É quem viaja mais rápido. A velocidade da luz, a velocidade dos fótons, são as mais rápidas conhecidas por nós. Então, quantos anos luz, né, demoraria? Aqui, ó, 11 anos-luz, tá bom? Quanto tempo a luz dessa estrela leva para chegar até nós? 11 anos-luz. Assim é que a gente visualiza algumas, ó, o Cruzeiro do Sul, essa constelaçãozinha, né? Então, acreditam que às vezes a luz dessa estrela já começou a viajar pelo espaço e nós estamos aqui na Terra. Essa estrela ela pode até já ter morrido, mas a luz continua viajando. É como se ela já tivesse, né? Ela saiu da estrela e seguiu seu caminho. Quando a estrela morre, a luz que ela emite continua seguindo seu caminho, até que complete, né, essa emissão. Então, essa a gente às vezes consegue visualizar a luz de estrelas que já morreram, que já não existem mais, não emitem mais luz, mas a luz continua. É tão distante que a luz continuou viajando pelo espaço. Tá certo, gente? Então, vamos passar adiante aqui, olha só. Vamos fazer mais um exercício. Avalie cada frase a seguir como verdadeira ou falsa e transcreva, copie em seu caderno as falsas corrigindo-as. Então, vamos lá avaliar. A. Ano-luz é uma unidade utilizada para medir tempo. E B. Uma unidade astronômica equivale a cerca de 3,26 anos-luz? Vamos responder essas aí? Eu acho que em 1 minutinho e meio vocês respondem cada uma. Então,
Então, 3 minutos para as 2 e a gente volta já já. Gente, vamos corrigir? O ano-luz é uma unidade utilizada para medir tempo? Não, o ano-luz é uma unidade de medida utilizada para medir distâncias. A gente pode até colocar assim, ó, distâncias astronômicas. Ok? E uma unidade astronômica equivale a cerca de 3,26 anos-luz. E aí? E a resposta dessa aqui? A gente faz com. Essas unidades astronômicas equivalem a quantos anos-luz? Observando que esse ano-luz ele tem uma equivalência que eu mostrei para vocês agora há pouco, né?
ele equivale a 9,6, né? Trilhões de quilômetros, tá bom? Então, para a unidade astronômica, ele não valeria só 3,26 anos-luz, não. Então, um ano-luz, vamos anotar, um ano-luz equivale a 63.241,1 unidades astronômicas, tá bom? Ok, gente? Ok? Beleza? Então, uma unidade astronômica, a gente fazendo ao contrário, equivale tá aí. Essas equivalências a gente vai estudar isso melhor depois, tá? Esses cálculos, eles não são bem o foco da nossa aula de hoje. Bora para mais um? A gente já está quase finalizando nossa aula, hein? Se olharmos para o céu numa noite clara, sem lua, os objetos mais brilhantes que veremos são o planeta Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Também percebemos um número muito grande de estrelas que são exatamente iguais ao nosso Sol, embora muito distantes de nós. Algumas dessas estrelas parecem, de fato, mudar sutilmente suas posições com relação umas às outras, à medida que a Terra gira em torno do Sol. Existem outros sistemas planetários no universo? Justifique sua resposta. Então, a gente vai fazer essa daí, ó, em 3 minutinhos. Valendo!
Ok, gente. Então, ó, para a gente fechar essa questão aqui, muito simples. Sim, existem outros sistemas planetários no universo. Olha só. Imagina que só naquela galáxia dos triângulos, vocês viram que foram de 10 a 15 mil estrelas que foram encontradas. São muitas estrelas, né? E essas estrelas elas vão gerar forças de atração, formando diversos sistemas planetários, né? Então, existem mais galáxias, não só mais estrelas, mas mais galáxias, contendo planetas orbitando estrelas. Então, a gente tem várias e várias estrelas muito semelhantes com o nosso Sol, semelhantes ao nosso Sol, né? Então, elas vão ter também planetas em sua órbita. E aí, vários e vários outros planetas e vários outros sistemas são conhecidos, tá certo? Esses planetas que são de fora do sistema solar, a gente conhece como exoplanetas, tá bom? Beleza? Exoplanetas. Eles são distanciados, eles estão fora do nosso sistema solar, tá certo? Vamos ver se a gente tem mais atividade ou se a gente vai finalizar a nossa aulinha, tá? Então, olha só. Para a gente finalizar revisando aqui do que é que são feitas, né? Essas galáxias, estrelas, planetas e suas luas, cometas, asteroides, gás, poeira, né? A gente vê que são vários os corpos celestes que compõem essas galáxias, tá bom? A gente tem ainda, né, que a gente consegue fazer a observação dessas galáxias a partir de sondas espaciais, parte de satélites, né? E esse Hubble é um deles. É um deles que traz imagens, né? Com câmeras. Esses satélites têm câmeras avançadas. Sempre lembrando da quantidade de pixels, né, que essas câmeras possuem, mostrando aí a possibilidade de visualizar nitidamente fotos, né, imagens desses outros espaços do nosso universo, tá certo? Então a gente tem aí, só para a gente relembrar, né, essa imagem do Nelson Constantino, a gente vê as constelações e os asterismos, né? Então a gente já explicou quando a gente entrou naquele contexto de astronomia e cultura. Tá? Nessa questão, a gente viu que existem os asterismos. Então, por mais que a gente tenha as constelações, quem é que estabeleceu as constelações? Quem foi que estabeleceu? A IAU, a União Internacional de Astronomia. Então, isso aqui são observações científicas. Mas não é aquela história que eu mostrei para vocês. Olha, a gente tem a constelação de Órion, que é toda essa constelação aqui. E a gente tem em vários lugares do Brasil, por exemplo, um asterismo. Ou seja, tem gente que só vê isso aqui. Tem gente que observa melhor aqui as Três Marias, né? Então, os asterismos, ele tem mais relações com a forma como as pessoas observam essas constelações. Então, elas podem não compreender a constelação como um todo, como é o caso da constelação de Órion aqui. Ela é tudo isso aqui, ó. Tem isso tudo aqui, todas essas estrelas que são componentes de Órion, tá? Mas aqui, como eu falei no comecinho da aula, aqui no Piauí, por exemplo, a gente fala muito das Três Marias, né? E elas fazem parte da constelação de Órion. Mas quando a gente olha para o céu, a gente observa elas próximas e a gente chama de Três Marias. Três estrelinhas bem próximas, né? Umas das outras. Então, isso é um asterismo. É quando a gente denomina, né? Dá nome a parte de uma constelação do jeito que a gente acha, né? Que é ali na nossa cultura, do jeito que a nossa cultura indica.
tem também o asterismo de Órion, tá certo? Então, a gente tem aqui a nossa localização na Terra do universo. No universo, presta atenção. Nós temos um universo observável, né? A gente tem o superaglomerado local, o grupo local de galáxias, que é aquele grupo composto por 54 galáxias. Nós estamos aqui. Dentro dessas 50, entre essas 54 galáxias, uma delas é a nossa, que é quem? A Via Láctea. Na Via Láctea existem vários sistemas planetários, entre eles o nosso, o Sistema Solar. Então, nós estamos aqui, ó, nesse Sistema Solar, precisamente no planeta Terra. E aí a gente vai estar bem aqui no cantinho, aqui a África, né? E na América do Sul, região Nordeste, Brasil, região Nordeste, Piauí, e aí a gente entra em cada um dos municípios que estão aqui nos assistindo, aqui em Teresina, enfim. Então a gente sai daqui do nosso cantinho e observa que o nosso endereço no universo é todo esse aqui, ó. Nós estamos no universo, dentro do superaglomerado local, dentro do grupo local, na Via Láctea, no Sistema Solar, no nosso planeta Terra. Esse é o nosso endereço, tá certo? E aí, para a gente finalizar o terceiro quiz, o centro do Sistema Solar é o Sol. Esse modelo é conhecido como modelo geocêntrico, lunocêntrico, heliocêntrico ou jupiterocêntrico. Então, olha só. O modelo geocêntrico é o que indicaria que a Terra estava no centro do Sistema Solar. Lunocêntrico seria, no caso, a Lua. Não é ela, né? O heliocêntrico, quem é? Jupiterocêntrico seria Júpiter. A gente sabe que não é assim hoje, mas esse modelo aqui já foi adotado há tempos atrás, mas a gente sabe que hoje o nosso modelo não é aqui, viu, gente? É porque desconfigurou na hora da gente fazer a nossa reconfiguração dos slides. O modelo correto é esse aqui, ó, heliocêntrico, tá bom? Então, nosso modelo é o heliocêntrico. Da mesma forma, a gente viu aquela questão, teve um outro quiz aqui, e a gente colocou uma resposta que a gente vai corrigir. É aqui, ó, 10 anos-luz, tá bom? Resposta 10. Tá? Só para a gente compreender que isso aqui foi um problema na formatação, tá bom? Resposta 10 anos-luz. Vamos passar adiante para finalizar nossa aulinha, né? A gente já viu tudo isso. E eu acho que agora está todo mundo bem esperto em relação às nossas galáxias, né? Relembrando, o que é que são as nossas galáxias? São esse aglomerado, né? De poeira, gás, planetas, estrelas e tudo que existe dentro do universo nessa proximidade um pouco maior. Qual é a nossa galáxia? A Via Láctea. Ela é única? Não, existem outras tantas galáxias, né? Como medir distâncias astronômicas? A gente mede pelo ano-luz, né? Como observar outras galáxias? Com as tecnologias que envolvem satélites, câmeras, né? Câmeras superpotentes. Como não gostar de astronomia? Não rola, não existe, né? E aí, lembrar sempre, né? De fazer tudo isso aqui que a gente indica. Opa! Certo, pessoal? Para a gente finalizar, eu vou só pegar bem aqui. Visualizar
esse link em um outro momento, tá? A gente vai trazer na nossa próxima aula. Vai ser o começo. Vai ser o comecinho da nossa próxima aula, tá certo? A gente vai trazer mais links, a gente vai trazer mais informações, inclusive vamos tentar trabalhar com simuladores, tá certo, gente? A gente se vê, tem uma ótima semana. Terça que vem estaremos aqui juntinhos mais uma vez. Beijo, até mais. Tchau, tchau.